Perfeito. Compartilhar minha tela novamente com vocês. Ok. Tá, vocês estão vendo como está a internet para vocês? Está travando? Vocês estão conseguindo me escutar? Se dá, dá um joinha para mim. Só para eu verificar aqui. Ou comenta para mim no chat se estão tudo certo, se está travando. Perfeito, então, Fernando. Obrigadão, hein? Deixa eu só arrumar aqui. Perfeito. Então, como nós estávamos comentando, deixa eu só destacar a minha tela aqui para vocês, sobre algumas situações onde são as principais causas do sobrepeso. Então, se a pessoa não tratar ali a causa, o segundo caso seria a ansiedade, ela não vai conseguir ter o resultado. Então, por isso que nós precisamos focar na saúde, para aí sim ter o resultado, que seria o emagrecimento. Um terceiro fator seria a parte hormonal. Como que a gente sabe se a pessoa está com sobrepeso devido à parte hormonal? Então, a pessoa ela sabe, tem uma data. Ela sabe que o momento em que ela começou a ter o sobrepeso. Por exemplo, as mulheres. Ah, eu tive um sobrepeso depois que eu tive meu primeiro filho. Depois que eu comecei a tomar anticoncepcional. A pessoa que faz dieta, faz regime, faz tudo que indica a pessoa acaba fazendo e não emagrece nem um grama. Então, essa pessoa, o fator dela é um fator hormonal. Então, alguém aqui da sala se identifica? Se sim, manda para mim um, dois ou três. O Fernando já comentou que seria o um, né, no caso dele. Então, quais situações dessas você conhece alguém ou você já passou por uma situação assim que mostra, né, que às vezes a causa do seu sobrepeso não está de acordo com o que você estava fazendo ali um tratamento ou focando para ter esse resultado. Então, para ter algo duradouro, nós precisamos sim essas três vias eliminar, né? Ali a causa, seria a raiz dos problemas, tá certo? Do sobrepeso. Então, essas seriam as principais causas ali do sobrepeso, tá certo? Então, nós precisamos também analisar a nossa alimentação. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre que tipo de alimentos nós precisamos evitar. Já falamos um pouquinho sobre o refrigerante, não é verdade? Então, o refrigerante, nós já vimos que ela inibe ali, né, o hormônio da leptina, que vai trazer saciedade. Então, ele vai inibir. Então, ele vai atrapalhar nós termos o resultado que esperamos. Então, nós precisamos evitar esses alimentos, né? Se conseguir, eu fico sem, tranquilo, perfeito, maravilha, né? Ou pelo menos durante o tratamento que você vai realizar, para ter o resultado que espera, para você fazer algo efetivo, tá certo? Então, isso é importante. Vamos ver outro alimento que é importante nós evitarmos, que seriam as frituras. Então, as frituras, elas acabam, então, sendo ali as gorduras ruins, né? As gorduras trans, elas acabam também afetando o nosso organismo e temos um sobrepeso. Então, nós podemos utilizar alguns óleos na alimentação. Mas não seria interessante, por exemplo, aquecer alguns tipos de óleo, como por exemplo óleo de soja. Então, fazer essa mudança também é importante para a gente ter o resultado que nós esperamos. Cozinhar com, por exemplo, azeite de oliva, cozinhar com azeite de oliva é muito bom, mas aquecer ele faz com que vire gordura trans. Então, não seria tão interessante para o organismo. Quando nós estamos falando, né, sobre o emagrecimento. Então, existem alguns outros, né? Outro tipo de gordura, lipídios, né? Que a gente pode utilizar para conseguir chegar no resultado que esperamos, que é ter saúde e, em consequência, o emagrecimento. Então, isso é muito, muito importante, tá certo? Outro alimento é o glúten, porque o glúten ele é inflamatório.
Então, uma célula que ela está inflamada, muitas vezes acaba fazendo com que o sistema imune, a eliminação de gordura, ela acaba não, o organismo não trabalha como deveria trabalhar. Então, um organismo inflamado, ele faz com que a pessoa tenha um sobrepeso. Então, nós sempre precisamos analisar o seguinte: se nós queremos ter saúde e, em consequência, o emagrecimento, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Porque se porventura nós não mudarmos os nossos hábitos, nós tirar ali alguns minutos, né, para preparar uma refeição mais saudável, nós vamos no final da vida ter que tirar muito mais tempo para cuidar de um problema de saúde. Então é muito mais vantajoso nós cuidarmos e tirarmos tempo um pouco todos os dias, do que lá na frente nós precisarmos assim estar acamados, precisando cuidar ali de um problema sério de saúde. Então, sim, quando nós falamos em emagrecimento, nós precisamos também de ter essa mudança. Outros alimentos que também são inflamatórios, então o leite e os derivados, eles acabam inflamando o nosso organismo. Então, tudo que inflama, então pode sim causar um sobrepeso pelo que nós já comentamos. Então, nós precisamos fazer essa mudança. Lembra que eu falei para vocês que a nossa mentalidade também está no processo de emagrecimento? Então, a nossa mentalidade é o primeiro fator que nós precisamos trabalhar para atingir, então, esse resultado. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma experiência. Existe um psiquiatra onde ele fez alguns testes. Então, tinha uma clínica, então, com mais de 240 mulheres, né, com problemas mentais, então já estavam com a insanidade, né, ali. E aí eles foram fazer alguns testes para entender como que funciona a mente humana. E aí existiam duas mulheres nesse local, lá no manicômio, né? E onde elas não dormiam de jeito algum. Então davam um remédio para elas, é, davam, enfim, diversas medicações e elas não dormiam. Um psiquiatra, ele então, ao fazer as análises, ele começou falando o seguinte para elas: está vindo um remédio químico dos Estados Unidos onde não tem quem não utilize ele e não durma. Mas nós vamos precisar esperar 30 dias para essa medicação chegar. Quando chegou na data, ele falou: ó, devido a alguns problemas, não veio, a gente não conseguiu essa medicação, nós precisamos esperar mais 30 dias. Quando chegou na data, ele deu uma medicação para elas, e a medicação era, era o Renativan. Então, quem conhece, muitas pessoas, às vezes, que estudam para concurso, utiliza a medicação ou na faculdade para manter alerta. Ele não deixa dormir essa medicação. E aí ele deu para essas pacientes. Essas pacientes, no outro dia, falaram que nunca tinham dormido, foi a melhor noite como aquela. Nunca tinha tido um sono, né, tão reparador como aquela noite. Então, como que um remédio que é para fazer a pessoa ficar acordada, então, no teste que ele fez com que aquelas pacientes dormissem? Tudo foi a preparação mental. Então, quando nós preparamos a nossa mente para algo, então nós trabalhamos e moldamos a nossa mentalidade, nós conseguimos atingir um resultado. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos na alimentação, muitas vezes o nosso bloqueio é mental. Poxa, eu vou ter que tirar tudo isso da minha alimentação? Então, nós precisamos trabalhar primeiro a mente. Então, lembra daquelas mulheres? Então, o remédio para ficar acordado fez elas dormirem, porque elas foram preparadas. Então, foi preparado elas, né? Então, foi falado que aquela medicação ia vir, elas ficaram decepcionadas porque falou que não teve jeito, tiveram que esperar mais 30 dias. Então, eles fizeram uma preparação mental com aquelas pacientes. E é exatamente isso que nós precisamos fazer no nosso organismo. Nós precisamos ter uma preparação mental, tá certo? Então,
quando se diz respeito à alimentação, nós precisamos fazer isso. Então, nós preparamos a nossa mente para que nós conseguimos assim atingir o nosso resultado, que é o emagrecimento e a saúde, tá certo? Então, isso é importantíssimo. Então, como que nós trabalhamos a nossa mente? É fazer o seguinte: o primeiro passo é nós aceitarmos como somos. Então, é olhar no espelho e encarar a realidade. Então, qual que é a sua realidade? Você está satisfeito com o corpo ou com a saúde que você está no momento? Se você não está, aceite essa realidade, embora seja difícil, mas é algo que você não se identifica. Então você tem que olhar no espelho e falar, ó, essa pessoa que está vendo no reflexo sou eu. Eu sou assim hoje. E ter essa aceitação. Por quê? Quando nós aceitamos a situação que nos encontramos, mas essa aceitação não é para estagnar, é para nos fazer mover para o que queremos. Então nós vamos ver coisas que talvez nós não aceitamos. Poxa, mas isso daqui eu não tinha, né? Talvez esse sobrepeso, esses exames que estão desequilibrados. Olha, isso daqui eu não tinha antes. Então, enxergar e encarar a realidade é importantíssimo. E aí, o que nós fazemos em seguida? Pega uma foto de como você era ou como você gostaria de estar. Essa época que era uma época boa. E mentalize. Mentalize como que você vai fazer para voltar a ter exatamente aquele corpo, vestir aquela roupa que você às vezes deixou guardado, né? No guarda-roupa. Então precisa haver essa mentalização. Muitas pessoas só têm pensamento positivo. E pensamento positivo, só o pensamento positivo, ele não vai mover a ação. Então, eu quero ser magro, quero ser magro. Isso não vai mover a ação. Precisa ter o reconhecimento. Hoje eu não estou do jeito que eu gostaria de estar. O que eu vou fazer para ficar como eu gostaria? Então, isso vai mover você à ação, tá certo? Então, precisa ter um reconhecimento de onde está e precisa ter uma mentalização de onde quer chegar. Então, isso vai fazer você fazer com que tenha os hábitos saudáveis, né? Tenha a mentalidade, os hábitos que vão te levar àquilo que você espera. Perfeito? Nós vamos falar agora um pouquinho, nós falamos sobre alimentação, por que que é importante? Eu vou tentar ajudar vocês a trabalhar a mentalidade, tá certo? Deixa eu só interromper aqui, eu não lembro se eu compartilhei com o som. Eu vou voltar aqui a compartilhar, para eu compartilhar o som com vocês. E eu vou tentar ajudar vocês a trabalharem a mentalidade. Então, presta atenção nesse vídeo, e aí, depois, até o final dessa apresentação, a gente vai dar algumas dicas, tá? De como que a gente pode sentir saciedade, alimentação, o que você pode fazer, né? Aí na sua casa para ter o resultado que você espera. Então, fica com nós até o fim dessa apresentação, que nós vamos dar algumas dicas, tá? Então, eu vou tentar trabalhar com vocês a mentalidade. Olha, assista esse vídeo e veja como algumas pessoas que estão com sobrepeso, como que está o intestino delas. Porque lembra que a alimentação é um papel fundamental? Então vamos trabalhar a nossa mentalidade para a gente conseguir atingir o resultado que nós esperamos. Então, deem atenção a esse vídeo. Olá pessoal, hoje vamos falar de algumas situações de intestino que estão sujos, que estão comprometidos, onde não absorve mais os nutrientes que provém da alimentação. Você vai ver a diferença do normal para um comprometido. Por isso que eu sempre falo, primeiro fazer um detox, uma limpeza por dentro, uma limpeza hepática, onde limpa os rins, limpa o intestino, vesícula e fígado. Porque não existe chá, não existe remédio, não existe suplemento, nem atividade física que seja eficaz diante de um intestino ou os órgãos internos comprometidos. Tem que fazer uma limpeza primeiro, tirar os parasitas, aí sim você entra com alimentação correta, você entra com suplementação, paz de espírito, saúde emocional, atividade física. Mas primeiro um detox. Sem o detox não funciona. Então você vai ver agora as diferenças de um intestino limpo. Então você vê aí um normal, onde o tubo está limpo, você vê os vasos sanguíneos, você vê todas as vilosidades, que são essas ondulações,
A pessoa que tem um intestino assim está de parabéns. A primeira situação é fezes irregular, é uma mulher de 35 anos, com doença de pele, dor de cabeça, síndrome de fadiga crônica. Você vê aí as fezes agarradas na parede do intestino, é um absurdo isso aí, parece uma coisa nojenta, mas é uma realidade hoje nos dias atuais. Então tem que fazer uma limpeza e várias vezes para eliminar isso aí. Outra situação aqui é um homem de 49 anos com parasita e ele é obeso, tem diabetes, dores nas articulações, nervosismo. Você vê aí os parasitas caminhando por dentro do intestino, o intestino preto, cheio de toxina, de décadas de um estilo de vida errado. Isso aí abre as portas para diversas doenças. Tem que resolver isso aí. Não adianta tomar remédio e nem chá. Outra situação aqui é de candidíase, é uma mulher de 21 anos, ela tem imunodeficiência, alergia e asma, tudo doenças como consequência. Aqui também é um homem de 58 anos, com pólipos, ele tem arritmia, asterosclerose, hipertensão, é um absurdo um intestino desse. Qual o médico que se importa com isso? Aqui é uma mulher de 45 anos, com constipação crônica, ela também tem câncer de mama, vê o intestino por dentro como é que é. Tem que limpar isso aí várias e várias vezes, até começar a ver os resultados. Que também é outra mulher com 65 anos, que tem câncer de mama. Você vê aí o intestino extremamente preto, complicado isso aí. Tem que limpar isso aí para resolver. Então a mensagem que fica aqui é que a limpeza do colo, que a limpeza do intestino é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. Então você tem que ter isso em mente e limpar seus órgãos mais do que limpar sua pele, você tomar banho. Primeiro você tem que saber como está meus órgãos por dentro. Eu vou limpar para depois eu ter saúde. Então é isso aí. Mude sua alimentação, mude sua vida e faça um detox. Perfeito. Às vezes ver aquele vídeo às vezes é assustador, né? Então nós vimos algumas situações. Então, ele citou vários casos e várias enfermidades, mas a gente vai focar naquele homem que tinha os parasitas, né? No organismo, estava bem escuro o intestino. Então ele tinha obesidade. Então, a obesidade vai por toxinas. Então, quando a gente fala sobre preparar a mente e trabalhar essa alimentação, é importantíssimo. Então, talvez nós comentamos, eu não vou ficar sem determinado alimento, não vou fazer essa mudança. Então, não tem como ter um resultado se você não faz uma limpeza. Então, imagina lá na sua casa, se você limpa ela todo dia para não deixar imunda, o intestino também precisa ser feita essa limpeza. Mas não adianta nada fazer uma limpeza e sujar, né? Logo em seguida. Então, as donas de casa que estão aqui na, na sala, não adianta nada vocês limparem a casa e o marido passar com o pé sujo de barro, né? Então, isso não vai fazer com que a casa fique limpa. O mesmo acontece com o nosso organismo. Então, precisa, sim, haver essa modulação mental para quem quer emagrecer, tá bom? Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, pensando sempre a longo prazo, tá, pessoal? Então, é importantíssimo tirar tempo hoje para cuidar da saúde para depois não tirar um tempo a mais para cuidar de uma enfermidade, tá bom? Deixa eu ver aqui no... Ah, perfeito. Comentário da internet, né? Obrigadão aí pela ajuda que vocês estão fornecendo. Agora deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olá, pessoal. Deixa eu só... Olá, pessoal. Perfeito. Então, quando a gente for falar sobre emagrecimento, então nós vamos entrar falar um pouquinho sobre quais alimentos que são importantes, tá bom? Então, quando nós falarmos em emagrecimento, lembra dessa sigla. Então, SOJ. Então, lembra disso. Falou em emagrecimento, lembra SOJ. Então, o que significa isso? A gente vai explicar um pouquinho, tá certo? Então, o S da primeira palavra é submetilação. O que seria isso? Metilação. Então, a metilação são alguns nutrientes que nosso organismo precisa
E a metilação, ela é fundamental na eliminação de toxinas. Sabia que nós somos bombardeados diariamente por milhares de toxinas na alimentação, no ar, em produtos que utilizamos? Isso faz com que nosso corpo fique sobrecarregado. E a metilação, ela trabalha em conjunto com o nosso sistema imune, a imunidade. Então, se nós não tiramos essas toxinas, não eliminamos as toxinas do nosso organismo, nós estamos propensos a ter um sobrepeso, entre outras enfermidades. Há uma vasta aí, de enfermidades, tá? Que a gente corre o risco se nós não desintoxicarmos o nosso organismo. Então, lembre sempre esse, o S de submetilação, tá bom? Isso é importantíssimo. Então, vitaminas do complexo B, entre outros, né? Vitaminas, minerais, é sempre importantíssimo para a gente utilizar na limpeza, para tirar essas toxinas, né? Do nosso organismo, tá certo? Como que a gente consegue fazer isso? Se vocês estiverem com papel e caneta, vão anotando, pode tirar print da tela, né? Tirar print da tela, depois marca a gente lá no Instagram, a gente vai ficar muito feliz em acompanhar também vocês, seguindo depois as dicas que nós vamos dar aqui essa noite, tá bom? Então, pegue papel e caneta, se estiver aí próximo, ou pode tirar um print da tela, que agora a gente vai começar a dar algumas orientações sobre como que a gente consegue ter o emagrecimento, tá ok? Então, como que a gente vai conseguir tirar essas toxinas do organismo? Então, olha, nós utilizando alimentos ricos em folato, que são as folhas verdes escuras, né? Então, couve, brócolis, tudo isso que é verde escuro, né? Fontes que são ricas em vitamina B12, elas vão ajudar também no organismo. Alimentos ricos em betaína, então beterraba, espinafre. Então, tudo isso vai ajudar o nosso corpo a tirar as toxinas. Então, a gente utilizar isso na nossa alimentação, assim, vai ser fantástico, né? Algo que é importantíssimo para quem está focando na saúde e no emagrecimento, utilizar, então, essas fontes, né? é, que vão ajudar, então, a nós eliminarmos ali as toxinas do organismo, tá certo? Então, o primeiro é o S, que nós vimos o que nós podemos utilizar. O próximo é o O, que é a oxidação. Então, o que nós podemos utilizar para ajudar a eliminar a oxidação do nosso organismo? Quando nós falamos num organismo oxidado, nós lembramos em pH. Quando fala oxidação, a gente lembra, é muito comum nós lembrarmos em ferro, não é verdade? É, então, quando algo está enferrujado, está oxidando, né? Então, nós usamos essa palavra. Então, quando fala oxidação, vem isso na nossa mente. Então, é mais ou menos essa ideia que acontece na sua célula. Então, a célula ela pode sofrer uma oxidação em várias regiões do nosso organismo, né? Então, a oxidação altera o pH e que, enfim, dentre várias enfermidades, o câncer, por exemplo, ocorre devido a uma oxidação. O que nós podemos utilizar, né? O sobrepeso também é devido a oxidação. O que nós podemos utilizar para eliminar o sobrepeso e eliminar, assim, a oxidação do nosso organismo? Então, aí nós conseguimos mais uma dica. Então, vamos ver? Nós podemos fazer a água dos milagres. Já ouviram falar nessa água? Água dos milagres? Comenta no chat aqui para mim. A água dos milagres, ela vai alterar o pH, né, ali da água e vai deixar uma água mais alcalina. E vai ter alguns minerais que são importantes para o nosso organismo para eliminar essa oxidação. Então, olha só, ali está a receitinha, né? Então, 2 litros de água, 1 grama, né? Que é aquela colherzinha de café, menorzinha, de bicarbonato de sódio e 1 grama de cloreto de magnésio PA. E 1 grama de sal rosa, sal marinho, né? Integral ou flor de sal. Então, se mistura na água e pode, inclusive, fazer a substituição, tá? Então, utilizar essa água tomando ali diariamente. Como que nós vamos saber a quantidade de água que nós devemos tomar? Você já ouviu falar que nós precisamos de 2 litros de água por dia? Essa é uma média, tá? Como que nós conseguimos calcular? Então, anota essa também, vai mais uma dica para vocês. Você pega o seu peso e multiplica por 40, tá?
40 seria o ideal, a quantidade de água ideal. Então, você pega seu peso vezes 40, porque para cada 1 quilo que você tem, são 40 ml de água, para cada 1 quilo. Então, fazendo teu peso vezes 40, você vai ver a quantidade de água que você necessita. Já viu que as pessoas que têm um sobrepeso, geralmente elas sofrem uma retenção de líquido, elas ficam um pouco mais inchadas? Não é por excesso de água, é muito pelo contrário, é pela falta de água, da hidratação. O nosso organismo, ele é preparado para sobreviver, tá? Então, quando uma pessoa ela ingere pouca água, ele precisa limpar o organismo. Então, o que que o corpo ele faz? Lembra que nós falamos sobre a célula que vai modular, vai ver como que está o teu ambiente, tua rotina, né? E ele vai modular. Então, se você sempre está comendo, então há algo de calorias, né? Sempre a mais, ele vai guardar, ele vai acumular, porque ele entende, quando faltar, eu já tenho estoque. Então, o corpo ele trabalha dessa maneira. O mesmo acontece com a água. Então, o que que ele acaba fazendo? Ele, como não vai vir, ele já sabe, né? Ah, isso aqui é a média que ele está me dando de água por dia. Então, ele economiza. Ele retém para ficar reutilizando para a limpeza do nosso organismo. Então, olha só como que funciona. Então, se você ingere mais água, logicamente você vai ir mais ao banheiro, mas a retenção, né, aquele inchaço, ele vai diminuir, tá certo? E falando um pouquinho sobre também o sobrepeso, olha só que interessante. O emocional conta muito, tá? Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Além de oxidar o organismo, porque a parte emocional está ligado, tá? Ele pode ter um sobrepeso. Porque o que que acaba acontecendo? Como eu não sei dizer não para as pessoas, eu vou me proteger atrás de uma camada, de uma barreira. Então, por isso que é importantíssimo trabalhar a mente. Então, se porventura você tem um sobrepeso e não sabe dizer não, comece por aí. Então, falar não, né? Aprender a dizer não carregar tudo nas costas, vai fazer com que você tenha o resultado que espera. Tá certo? Vamos para outra letrinha da nossa palavra, né? Soje. O G, que é glicação. Então, a questão da glicação é muito interessante pelo seguinte: o índice glicêmico, né, dos alimentos, quando ele é alto e nós ingerimos, a insulina, ela faz com que a pessoa tenha um sobrepeso e também seja difícil eliminar. Então, ela acaba mantendo aquele sobrepeso devido à questão da insulina muito alta. Então, como que nós podemos utilizar algo para trabalhar essa questão da glicação? Então, nós podemos fazer a questão de alguns ciclos de dieta. Então, por exemplo, como uma dieta low carb, que é muito comum, né? As pessoas conhecem bastante, e depois fazer uma dieta cetogênica. Então, essa é algo que a gente pode equilibrar essa glicação do corpo. O jejum intermitente também de 12 horas é fantástico para isso. Então, você come às 6 da tarde e só vai fazer o de jejum depois, né? Depois das 6 da manhã, ou, por exemplo, 8 da noite, depois das 8 horas da manhã, né? Então, fazer esse jejum intermitente de 12 horas no mínimo, tá? É bem interessante para trabalhar esse fator da glicação. Tá ok? A próxima letrinha, inflamação. A gente já comentou um pouquinho, né, sobre alguns alimentos. Mas então, a inflamação, como que nós podemos melhorar aí essas questões? Então, nós já falamos sobre os alimentos que são inflamatórios para o organismo, tá? E o que que a gente pode fazer? Ali um shot matinal de azeite, né? Com açafrão e gengibre. Esse azeite não é óleo de soja, tá? Pelo amor de Deus, não vão utilizar o óleo que é mais comum aí, né? Então, é um azeite de qualidade, né? O extra virgem, tá? De oliva ou outros que são encontrados aí que têm excelentíssima qualidade. Então, são esses azeites, tá? Não óleo, são azeites. Tá bom? Com açafrão, gengibre, utilizando isso pela manhã, é excelente para questões inflamatórias do organismo. Lembra que a inflamação ela causa um sobrepeso, tá certo? E a última letrinha, a parte dos hormônios. Então, os hormônios, algo que nós podemos fazer em casas, né? Chá de quitoco e rubim. Então, aí vai uma outra dica. Os chás, a gente tem que tomar num período de 20 dias, 20, 21 dias, tá? E dar uma pausa.
Porque neles tem várias composições que a gente pode acabar, mesmo sendo naturais, a gente pode sobrecarregar o organismo, tá bom? Então, sempre ali busque uma orientação. Em caso de produtos naturais, eles conseguem te dar essas orientações, informações, né, dos chás. Mas são ótimos, excelentes, para equilibrar ali as questões hormonais, tá certo? Então, se você se enquadrou em alguma delas, então lembre sempre, olha, soja, quando falar em emagrecimento, lembra dessas siglas. Soja, a submetilação, a metilação é para eliminar as toxinas, a oxidação, né? Lembra lá da ferrugem, né? A oxidação é alterar o pH, quando o pH quanto mais alcalino o nosso organismo, menos problemas de saúde nós teremos, inclusive o sobrepeso, tá? Glicação, inflamação e hormônios. Então, lembre essas 5 áreas. Então, se nós abordarmos essas 5 áreas, nós vamos conseguir atingir o resultado que esperamos, que é a saúde, o emagrecimento e manter, então, esse emagrecimento mais duradouro, né? Então, inclusive, chegar na velhice com saúde, que esse é o nosso objetivo, tá certo? E algo interessante que é fantástico, fantástico, eu vou dar uma dica aqui para vocês, são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são excelentes, lembra as 5 vias que nós vimos? Eles conseguem trabalhar todas elas para nós conseguirmos equilibrar o nosso organismo. Então, olha só que fantástico. Já imaginou? Então, você trabalhando ali de uma forma simples, na sua rotina, né? Na sua rotina, é algo que você vai tirar, né? Ali apenas alguns minutos para trabalhar todas aquelas 5 áreas. Então, algo fantástico, né? Então, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, nós sempre falamos um óleo essencial de pureza altíssima, tá? Então, algo que realmente tenha certificação. Então, os óleos essenciais da doTERRA, quem não conhece, eles são os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, mas eles passam por algumas certificações, alguns testes que comprovam a pureza do produto. Então, são esses óleos essenciais que nós orientamos a utilização das pessoas, tá certo? Além daqueles hábitos saudáveis que nós já comentamos, exercício físico, alimentação, mudar então a forma de trabalhar nessa forma de pensar. Então, esse conjunto vai sempre auxiliar para que você consiga ter ali a saúde, tá certo? Mas o que são os óleos essenciais? Vamos ver mais um vídeo para nós entendermos, então, o que são os óleos essenciais? Então, prestem atenção. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta, da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção.
Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então, olha só que interessante. Então, os óleos essenciais são algo que nós temos no nosso dia a dia, mas às vezes nós não paramos para prestar atenção. Então, vocês viram espremendo a casca de uma laranja? Então, aquelas gotinhas que saem, aquele é óleo essencial. Então, eles são de altíssima pureza porque é apenas extraído o óleo essencial e envasado. Então, eles ajudam aquelas 5 áreas. Então, eles servem como se fosse um catalisador. O que seria isso? Nós conseguimos acelerar aquele processo, auxiliando assim o nosso organismo, né? Tendo esse suporte para o nosso organismo, para ele atingir o que nós esperamos, que é a saúde. Então, lembra que um organismo sem toxinas, com um pH melhor, que é sem oxidação, equilibrando a parte da glicação, sem inflamação, equilibrando questões hormonais. Lembra que equilibrando todos esses fatores, nós conseguimos a saúde e, em consequência, o emagrecimento? Então, os óleos essenciais dão esse suporte. Então, eles são a chave para que nós consigamos atingir o resultado e ter, assim, uma saúde melhor. E nós vimos que é algo muito simples. Então, eles são usados de 3 maneiras. Ou ingestão, ou topicamente, ou inalando. Então, ele é bem simples. É exatamente dessa forma. Ou você passa, ou você bebe, ou você cheira, né? Não tem muito segredo. Mas o interessante é quais utilizar. Porque nós vimos que existem vários, né? E aí eu trouxe algumas dicas e orientações para vocês. E olha só que interessante. Fica aqui conosco até o final dessa apresentação que vai ter alguns brindes para quem ficar até o final, né? Quem ficar até o final, os brindes, né? Eu vou mostrar depois para vocês, tá certo? Então, olha só que interessante. Estou só mostrando aqui para vocês. Então, o que seria o ideal, né? Para quem deseja o emagrecimento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui. Olha só que interessante. Aquelas 5 áreas que nós vimos, então, que seriam daquelas siglas, né? Então, desintoxicação, melhorar, não deixar o nosso organismo oxidar, glicação, inflamação e a parte hormonal, a gente consegue com esses produtos. Então, olha só que interessante. Mas apenas hoje, né? E inclusive hoje é quarta, até sexta-feira, nós conseguimos. Então, se a pessoa que convidou você para esse grupo, você pode entrar em contato com ela. Nós conseguimos para vocês alguns brindes. Então, olha só. Então, esses são os produtos que a gente seriam fundamentais para nós conseguirmos assim o emagrecimento. E além do desconto, nós conseguimos alguns brindes. Então, olha só, aguarda um pouquinho aí que eu já mostro para vocês. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão trabalhar questões hormonais, eles vão ajudar a dar esse suporte para o nosso organismo para melhorar o nosso metabolismo. Então, o metabolismo ele mais lento, ele acaba, então, tendo um acúmulo de gordura, né? Vão ajudar também na desinflamação, na limpeza do intestino. Lembra aquele videozinho que nós vimos? Então, os intestinos sujos, né? Com toxinas, escuros. Então, nós vamos conseguir fazer tudo o que nós falamos hoje, essa noite. Vamos conseguir dar todo esse suporte que você precisa. Então, são com esses produtos. Nós pensamos de forma bem específica e algo que ficasse mais acessível assim para as pessoas. Então, nós olhamos todas essas 5 áreas e, logicamente, com a questão da alimentação, nós conseguimos sim ter o resultado, né, que a gente tanto espera, que é a saúde, em consequência, o emagrecimento. Mas lembra dos brindes? Até sexta-feira, nós, né, ou quem chamou você para essa apresentação, consegue para você esses próximos brindes. Olha só que interessante. São esses daqui. Já pensou em ganhar R$ 1.868 em brindes? Então, olha, vamos ver aqui, né? Os anteriores são 6 vezes de R$ 275, mas você, além disso, você ganha R$ 1.868 em brindes. Olha só.
Mas isso a gente consegue só até sexta-feira. Então, esses óleos essenciais, eles vão ser o complemento do que daqueles outros que nós mostramos. Por quê? O melissa, o mirra e o olíbano, o que que eles vão fazer? Eles vão ajudar a acalmar. Melissa, muita gente toma chá, né? Conhece ali a melissa. Então, a melissa, ela vai ajudar essa parte da ansiedade. Então, quando nós abrangemos todos esses fatores, nós conseguimos ali o resultado que esperamos, né? Que a gente tanto deseja. E olha só, o mirra e o olíbano, eles trabalham a parte emocional. Lembra que nós comentamos sobre a família? Querer carregar a família nas costas, o mundo, né? Nas costas, não saber dizer não. Eles trabalham a parte emocional. Mas talvez você pergunte para mim, Wellington, como que um óleo essencial trabalha a parte emocional? Vamos entender um pouquinho? Isso não tem nada de misticismo, tá? Ou algo do tipo. Vamos imaginar que passe por alguém passe por você, né? Com o perfume de uma pessoa que você tanto gosta e essa pessoa está longe. Automaticamente, ao sentir o cheiro, você vai lembrar na pessoa e vai falar: que saudade de fulano, de Beltrano, né? Não é assim que acontece? Mas do contrário também. Passa por você uma pessoa que você não gosta tanto. Você vai falar, ó o cheiro lá de ciclano. Não é assim que acontece? Apenas um cheiro te trouxe uma emoção. Por que que isso acaba acontecendo? Porque junto com o nosso sistema olfativo, existe o sistema límbico. Ele que controla as emoções. E ele está no nosso sistema olfativo. Eles trabalham junto. Então, sim, aromas modulam as nossas emoções. Ou vai fazer nós sentirmos aversão, ou vai fazer nós sentirmos um aconchego, saudade, lembrar de alguém querido. Então, um cheiro, sim, trabalha as emoções. Então, os óleos essenciais são exatamente isso. São um aroma que vão modular o sistema límbico. Então, nós conseguimos atingir na parte emocional o suporte que nós tanto precisamos. Só que vocês estão vendo aqui esse guia da saúde? Olha só que interessante. Apenas para quem adquirir, então, os óleos essenciais que nós mostramos anteriormente, então, nós vamos estar dando de brinde, um livro de receitas. Então, olha só, esse livro, minha equipe e eu, nós produzimos, né, há algum tempo, e ali dá várias receitas que vão dar um suporte para você nessa mudança alimentar. Porque é muito difícil nós fazermos isso sozinho, não é verdade? E com certeza, eu e minha equipe, nós vamos dar todo o suporte que você precisa, tanto na utilização dos produtos, como também no dia a dia, nas orientações. Eu vou mostrar para vocês. Será que eu mostro? Vou ver com a minha equipe aqui. Eu vou mostrar, vou dar só uma palhinha para vocês. A equipe aqui balançou, nós não sabemos se nós mostramos ou não, né? Mas eu vou dar uma palhinha para vocês do que é esse book. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela e deixa eu minimizar aqui. Eu vou mostrar para vocês, olha só que fantástico é esse e-book. Olha, ele vem explicando, né, o porquê que nós devemos evitar certos alimentos, tá certo? E aí vem trazendo algumas orientações. Então, como que nós podemos, a questão de suco, né, ó, forma de alimentação, que nós podemos utilizar no dia a dia, só que de uma maneira saudável. E além disso, né, tem diversas receitas. Quem disse, né, que durante uma mudança alimentar não pode comer algo doce, né? Tá aí, ó. Então, uma dica de algumas receitas, que é com frutas, enfim, né? E algumas outras, né? Bolo, tudo da melhor forma para que vocês consigam ter, então, os resultados que desejam. E lá no final também tem dicas de a utilização de alguns óleos essenciais. Então, como, por exemplo, problemas respiratórios, candidias, enfim, entre outros, né? Então, esse e-book ele é bem completo. Então, ele está de brinde para quem adquirir com a nossa equipe aqueles produtos, tá? Somente até sexta-feira a gente consegue todos esses brindes, R$ 1.868 em brindes, tá certo? Então corre para você aproveitar e não ficar sem. Mas talvez você se pergunte, será que dá resultado mesmo? É muito fácil falar de algo, né? Que dá resultado envolvendo a minha área de trabalho. Mas vamos ver um resultado das pessoas? Olha só que interessante. Deixa eu compartilhar com você.
uma prova viva, né? Então, ó, olha só que interessante o relato dessas pessoas aqui, ó. Eu tirei, então, esses daqui, né, da conversa com os nossos inteligentes que tiveram justamente os resultados que tanto desejavam. Então, nós vemos ali, né, a primeira moça, nós vemos uma foto ali, o resultado que ela teve, tá certo? E olha que interessante, a mudança, ela fala ali, que além de tantas doenças e enfermidades que ela tinha, a obesidade, ela tinha já há 25 anos. E ela conseguiu chegar onde ela, né, se sentia bem. O mesmo aconteceu com a moça ali do outro lado. Então, ó, desintoxicação, desinflamação, desparasitação, foi tudo que nós comentamos nessa apresentação, tá certo? Mas aí eu comento com vocês. Você fazendo, você realmente vai eliminar o mesmo quantidade. Deixa eu só ver, travou aqui para mim. Você vai eliminar a mesma quantidade de quilos que essas pessoas eliminaram? Não, não é isso que eu estou falando. Cada organismo é único, tá certo? Por isso que é importantíssimo você falar com quem convidou você para essa apresentação ou com a nossa equipe. Por quê? Nós temos que fazer algo personalizado. Fazer algo personalizado em que sentido? Então, às vezes, nós vamos precisar prolongar um pouquinho mais o seu tratamento, né? O seu suporte ali, às vezes, para o teu organismo, com o que nós mostramos durante essa apresentação. Porque, às vezes, teu intestino está como naquela imagem. Então, não tem como ter um resultado, né? Do dia para a noite. Então, precisa essa mudança também alimentar, essa mudança mental. Porque às vezes a pessoa emagrece, mas a mentalidade dela é como anteriormente. Então, parece que está faltando ainda algo. E ela acaba voltando ao sobrepeso. Então, por isso é importantíssimo nós fazermos esse acompanhamento com você no dia a dia, para nós conseguirmos atingir, né, o resultado que você espera e ser algo duradouro, manter, né? Então, a gente manter a mudança alimentar, manter a mudança de hábitos, né, praticando atividade física, mas talvez você fale assim, ah, mas eu não consigo. Você pode andar em volta da sua casa, pode andar em volta da sua quadra, pode andar em volta da sua mesa. Se você fizer isso 15 minutos, talvez você pensa, ah, mas o que vai fazer isso 15 minutos? A gente pensa em 15 minutos, não é nada, não é verdade? Mas pensa isso durante um ano, você fazendo isso todo dia. E quem pratica uma atividade física, 6 horas depois, ela continua sentindo o efeito de uma atividade física. Então, sim, uma mudança de hábito, mesmo que seja pequena, ela vai ter um efeito duradouro. Então, é importante manter essas mudanças. Então, mudança alimentar, mudança nas atividades físicas, mudança, inclusive, por exemplo, na utilização, né? Nós vimos que os óleos essenciais são um grande e um excelente suporte, e é realmente o que nós precisamos para a nossa saúde hoje em dia, para eliminar toxinas e todas as outras coisas que comentamos, né? Então, fazer essas mudanças, parar ali, às vezes, 5 minutinhos de manhã, 5 meio-dia e 5 à noite para fazer a utilização, vai fazer total diferença no resultado que você espera, né? Tá certo? Pessoal, essa era as informações que nós havíamos preparado hoje para vocês. Pedimos apenas desculpa devido à internet, né? Foi algo que fugiu realmente do nosso controle, nós não esperávamos, mas deu uma queda na energia, mas ainda bem que voltou, né? Mas eu procurei passar assim, algo mais sucinto, de uma forma mais objetiva, para que vocês pudessem ter assim, esse conhecimento. Então, mande para as pessoas que vocês realmente querem, né? Ou veem que realmente precisa dessa informação e, inclusive, pode falar para essas pessoas entrarem em contato conosco. Nós vamos ter um prazer, né? Minha equipe e eu, de fazer um acompanhamento e auxiliar no que nós pudermos, né? Para que as pessoas possam ter uma saúde, né? E realmente posso atingir o objetivo que espero. Tá certo, pessoal? Foi um prazer. Gratidão aí, realmente, por vocês tirarem um minutinho da semana de vocês, né, para sentarem, conversarem aqui um pouquinho comigo. E chama a pessoa, né, que te chamou para essa apresentação, ou pode falar com qualquer um da nossa equipe, que nós vamos orientar vocês, e realmente para vocês não perderem os brindes que nós teremos até sexta, tá certo? Então, até sexta, então vai ganhar todos os brindes, inclusive o acompanhamento aí da nossa equipe. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, pode ficar à vontade para mandar aí no chat. Esperar um pouquinho, vai que alguém está digitando, né? Mas pode ficar à vontade de mandar alguma pergunta, né? Aí no chat que a gente vai
na medida do possível, responder. Também a gente vai abrir lá no grupo, depois, né, mandar as informações que nós comentamos, inclusive a gravação aqui dessa apresentação. Depois, para quem quiser encaminhar, né, para algum amigo, conhecido ou familiar. Tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém mandou algo no chat. Por enquanto não, né? Mandaram o Instagram. Então, quem desejar, né? Se tirou foto, tirou print, depois marca eu lá no Instagram. Então, diasw_oficial. Então, a gente vai ter o prazer ali, ou quiser às vezes chamar, né, para a gente conversar um pouquinho também, ou dar algumas orientações. A Fabiana mandou, né? O boicote faz parte do emocional? Seria aquela questão da pessoa. Da- Seria sobre os não? Seria isso mesmo? Só direciona um pouquinho mais a pergunta ali, que eu só para eu poder entender e não te dar uma resposta errada. Deixa eu abrir teu áudio aí. Pode falar, Fabiana. Ô, Wellington, obrigada aí pela aula maravilhosa, viu? Ô, Então, às vezes a pessoa faz o boicote, ela fica se enganando, entendeu? Eu tenho muito isso de pessoas que me falam, tipo assim, ai, eu não como nada, eu como tão pouco, e você vê que a pessoa está com sobrepeso, aí ela te fala o que ela alimenta. Aí, nela relatando, você vê que realmente está tranquilo. Mas, com certeza, ela está fazendo alguma coisinha, tipo assim, ela come doce, pouco, naquele intervalo que ela não poderia comer. Você acha que isso prejudica? isso, dependendo, sim, obrigado, excelente pergunta, Fabiana. Realmente, muitas pessoas fazem isso. Então, como que a gente vai descobrir? É fazendo aquelas perguntas, e podemos fazer justamente para nós, né? Para saber se a parte hormonal, eu sei a data que começou meu sobrepeso, né? Então, olha lá, da gravidez, né? É, enfim, né? Eu sei uma data. E aí eu faço regime e não emagreço. Então, isso pode ser um fator hormonal. Ah, mas eu não se encaixo, né? Será que eu sou muito ansioso? Ah, mas eu não se encaixo, não desconto na comida. Então, pode ser a questão da saciedade. Então, a saciedade está envolvido justamente isso. Às vezes, a pessoa, sem perceber, ela fala assim, não, eu não como muito. Mas a boquinha lá é nervosa, né? Ela acaba, querendo ou não, nos intervalos, ela fala, não como muito. Mas, às vezes, quando vai ver no final do dia, ela sempre está beliscando alguma coisinha, né? Então, se ela não é ansiosa e está sempre beliscando, é um hábito. Então, um hábito a gente só consegue mudar quando a gente substitui. Então, para fazer isso, é realmente esse boicote, né? Que acaba acontecendo. Ela acha que não come muito, mas quando vai ver no final do dia, sempre nos intervalos, ou toda hora ali tem que estar dando uma beliscada em alguma coisa. Então, realmente tem que fazer essa análise, né? Para entender a causa. Então, identificando que realmente é isso, a pessoa faz isso nos intervalos, é mudar os hábitos. Então, quando a gente muda os hábitos, né, trabalha a parte mental, a gente consegue ter um resultado, se esse for o caso, né? Tá certo? Isso se não for emocional, né? Se for emocional, só trabalhar a forma de pensar, aí não vai ter um resultado. Precisa diminuir a ansiedade. Tá certo? Perfeito? Obrigado aí pela participação, né? Acredito, vou entender aí que não tem mais dúvidas, né? Qualquer coisa vocês podem mandar lá no grupo. Então, os que estão aqui presentes também estão lá no grupo. Que vai ser um prazer. Qualquer dúvida a gente vai tirar lá com vocês no grupo e já startar aí esses brindes que vocês podem receber até sábado. Perfeito? Pessoal, foi um prazer. Muito obrigado. E mais para frente teremos outras apresentações, então fica sempre ligadinho, né? Segue a gente no Instagram ou fala com a pessoa que te chamou também, ela está envolvida aí no mesmo trabalho, né? Faz parte da nossa equipe. Então a gente sempre vai estar proporcionando mais conhecimentos para que vocês possam ter aí uma rotina saudável, tá certo? Obrigado pela atenção. Tenham todos uma excelente noite. Foi um prazer.
poder conversar com vocês aí esses minutinhos. Um forte abraço e até a próxima.